A chanceler alemã Angela Merkel adotou um discurso que responsabiliza o Brasil pelo atraso no fechamento do acordo comercial bilionário entre o Mercosul e a União Europeia. De repente, o Brasil virou um vilão ambiental e, de repente, ele é o culpado de tudo agora. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Eu já vou começar deixando aqui uma enquete para parem. Eu quero a opinião de todo mundo, pois ela é muito importante para agregar aqui no canal. Qual é a sua avaliação em relação às políticas ambientais do nosso atual governo? Então, comente aqui embaixo nos comentários a sua opinião para a gente debater. Já faz um tempo que, na verdade, há séculos, a floresta amazônica brasileira desperta o interesse mundial. Nós não podemos ser ingênuos e achar que esse interesse é apenas em prol do meio ambiente. Esse interesse de muitos países em relação à nossa floresta amazônica tem também muito a ver com a questão financeira. Isso porque, não sei se vocês sabem, os recursos naturais da floresta amazônica podem gerar muita, mas muita grana. A crise diplomática mais recente envolveu o Brasil e a França quando Emmanuel Macron quis usar a Amazônia como palanque político. O grande problema foi que toda essa questão do desmatamento da floresta amazônica brasileira acabou envolvendo vários outros países e, consequentemente, afetou o acordo comercial bilionário entre o Mercosul e a União Europeia. Enquanto o Mercosul é formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, a União Europeia é formada por 27 países. Esse acordo comercial é histórico e pode simplesmente criar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, envolvendo mais de 780 milhões de pessoas e um quarto da economia mundial. Os dois blocos já assinaram esse acordo comercial histórico ano passado, mas ele ainda não foi ratificado pelos parlamentos nacionais. E o grande problema é que, na visão da líder alemã Angela Merkel, que atualmente representa a frente da União Europeia, o Brasil é o grande responsável, o grande culpado por esse acordo ainda não ter sido finalmente concretizado. O governo alemão, entretanto, declarou que tem sérias dúvidas sobre o futuro do acordo devido ao avanço do desmatamento na floresta amazônica. A Alemanha já deixou claro que o acordo entre Mercosul e a União Europeia só vai sair quando o Brasil apresentar queda no desmatamento na Amazônia. O Brasil parece ter se transformado no grande vilão do meio ambiente para muitos líderes europeus. O parlamento austríaco e holandês, por exemplo, rejeitaram o acordo em seu formato atual. O governo brasileiro, por sua vez, argumenta que o acordo entre os dois blocos já contém cláusulas de proteção ambiental e que, portanto, é difícil entender o posicionamento de Angela Merkel. O infeliz desmatamento, que de fato deve ser combatido, existe em todo o mundo, inclusive na Europa, não é só no Brasil. Agora, na minha humilde opinião, na minha humilde visão, eu já desconfio dos interesses dos políticos brasileiros, imagina dos políticos estrangeiros. Você tem que saber diferenciar e entender até que ponto a preocupação com a nossa floresta amazônica de fato é genuína, é em prol de algo maior, em prol do meio ambiente, e até que ponto esses políticos estrangeiros estão usando a Amazônia como palanque político. Enquanto alguns líderes europeus tentam transformar o Brasil no grande vilão mundial do meio ambiente, o vice-presidente brasileiro se pronunciou. O vice-presidente Hamilton Mourão classificou como surreal a forma como as notícias sobre os incêndios na Amazônia são divulgadas. Abre aspas. Segundo os dados de 26 de agosto, existem 24 mil focos de calor na Amazônia. São 24 mil em 5 milhões de quilômetros quadrados, um incêndio a cada 200 quilômetros quadrados. É surreal
como isso é colocado para as pessoas. Fecha aspas, afirmou o vice-presidente brasileiro. Ainda na visão do nosso vice-presidente, o Brasil mantém boas relações com a Alemanha e que é a grande mídia que tenta criar intrigas entre Angela Merkel, a Alemanha, e o governo brasileiro e o Brasil. Mas qual é a sua opinião em relação a tudo isso, em relação a essa preocupação dos líderes estrangeiros com a floresta amazônica brasileira? Comente seu ponto de vista. Por hoje é só, mas nos vemos muito em breve, se Deus quiser. Aqui no canal vamos falar de história. Fiquem todos com Deus e até mais!